Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando início ao estudo de um novo tópico aí, que é o tópico referente às séries numéricas. Que eu vou adiantando logo, é um tema que tem tudo a ver com o tema passado, né, que é o tema sequências numéricas. Então, peço aí que você, ao assistir esses vídeos, né, ao começar a assistir esses vídeos, esteja por dentro do tema passado, né? Lá, quando nós estudamos sequência, nós vimos que uma sequência pode ser convergente ou divergente, vimos alguns teoremas, né, que nos ajudam, né, nessa tarefa de identificar. Vimos que uma sequência pode ser limitada ou monótona, que vão ser conceitos muito importantes aqui para séries, tá certo? Vimos, inclusive, né, como utilizar o soft, né, para nós termos uma ideia, né, prévia, ou tentar corroborar ali alguma informação que nós tenhamos sobre uma sequência. Então a gente pegava e plotava, né, gráficos de termos de uma sequência e dava para analisar mais ou menos uma possível convergência ou divergência. Isso tudo a gente vai continuar fazendo nos próximos vídeos aí para estudar o tema, né, séries numéricas. Vamos usar fortemente o software, desde uma calculadora simples até o Jupyter, né, no meu caso aqui que eu utilizo no computador, ou o Colab, se você não quiser instalar aí na sua máquina. Então, gente, esse primeiro vídeo aqui, eu gosto sempre de estar colocando de uma forma menos abstrata o tema, né? Dando um textozinho inicial com a aplicabilidadezinha dele. Então vamos lá. As séries numéricas são sequências de números que podem ser somados ou subtraídos em um padrão específico. Então, como eu falei, depende de sequência, porque é uma sequência numérica que a gente vai obter, né, por meio de somas e subtrações de termos. Essas séries são estudadas na matemática como uma forma de compreender as propriedades e comportamento dos números. Elas podem ser finitas, com um número específico de termos, ou infinitas, continuando indefinidamente, que é o que a gente vai estudar mais, são as chamadas séries infinitas. As séries numéricas são amplamente aplicadas em diversos campos, como física, química, economia e engenharia, para modelar fenômenos contínuos ou discretos. A compreensão dessas séries é essencial para resolver problemas complexos e estabelecer relações matemáticas importantes. Além disso, a análise de convergência e divergência, ponto crucial aqui da nossa abordagem, de séries numéricas é fundamental para determinar seu comportamento e estabelecer suas propriedades. Então, novamente, como feito lá em sequências, nós vamos estar estudando a convergência de uma série. Aí eu vou adiantando logo que é um pouquinho mais complicado do que a convergência de uma sequência, embora existam certos aspectos estudados anteriormente que vão nos ajudar aqui a estar verificando, né, essa convergência, essa divergência. Então nós temos aqui, né, nesse tópico que eu chamei aqui de terminologia e primeiros exemplos, uma abordagem, né, inicial desse tema. Uma abordagem, digamos assim, formal, né? Então, vamos começar aqui observando esse famoso número aqui da matemática, o π. Então, nós temos aqui o π com algumas de suas casas decimais. Vou ter aqui um bocado, mas está longe de ser todas elas, porque elas são infinitas. O π, como é um fato conhecido, ele é um número irracional. Quer dizer que ele não pode ser expresso pela razão de dois números inteiros. Por exemplo, se eu pegar o 0.33333 pontinhos, né, e continua, ou seja, a dízima periódica, 0,33, eu vou perceber que ela pode ser expressa por uma fração, que é 1 sobre 3. Tá certo? Por outro lado, o π não tem nenhuma fração que dê exatamente o π. Você pode ter uma fração que seja próxima. Tão próxima quanto você queira, porém, você vai mudando as frações. Então, no final das contas, você não vai conseguir nenhuma fração que dê exatamente π. Por exemplo, 13 sobre 4. Eu só achei π aqui, ó, 13 sobre 4. É aproximadamente 3. Pode ter dado aproximadamente, mas igual a ele não vai dar, certo? Porque ele é um número irracional. Conceitozinho que a gente estuda lá quando está estudando conjuntos lá no ensino médio. Beleza? Então, o π tem essa configuração aqui com as primeiras, sei lá, 20, 30 casas decimais, não importa quantas, mas ele continua indefinidamente e sem um padrão para esses números, tá certo? O que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse carinha aqui dessa forma aqui. Eu posso olhar o π como uma soma. Então eu posso pegar aqui 3 mais. Esse 1 aqui após a vírgula, ele é o quê? 0,1. Ou melhor, 1 sobre 10. O 4 é o quê? 0,04. Que
eu posso expressar como 4 sobre 10 ao quadrado ou 4 sobre 100, né? E por aí vai. Então, cada número aqui, após a vírgula, eu vou colocando ele na posição correspondente dividido pela potência daquela posição. Esse aqui está na primeira posição após a vírgula, esse aqui está na segunda, terceira, quarta, quinta, né? Sexta e por aí vai. Então, temos aqui os, digamos, primeiro, né, que é 10 elevado a zero, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? 6 termos. E aí eu posso pensar o π, então, como a soma desses caras. É inegável, né, que eu consigo representar isso aqui desta forma. Né? Claro que tem um probleminha aqui, que é o seguinte, é o mesmo de cima. Eu não sei quem é o próximo número, né, que vai entrar, a menos que alguém tenha medido ou tenha computado por outras formas. Né? Atualmente, se eu não me engano, o π já está sendo calculado com bilhões de casas decimais, ou seja, existem computadores aí fazendo cálculos para determinar cada vez mais casas desse número. Né? Então, você precisa de um recurso extra para estar sabendo quem vai ser o próximo número aqui. Beleza? Então, gente, uma outra forma de observar esta soma aqui, né, correspondente ao π, claro, é uma soma infinita, a gente não tem como verificar ela, né, mas vamos imaginar que mentalmente, né, isso aqui represente o que está aqui em cima, nós podemos extrair os termos dessa soma. Então aqui está, eu vou chamar esse cara de A1, esse cara é de A2, esse aqui é A3, A4, A5, A6. Então eu tenho 6 primeiros termos dessa soma. O que é essa linguagem aqui, gente? Nós vimos anteriormente que isso aqui é uma linguagem usada em sequências. Só que, no caso aqui, né, nós vamos partir o quê? Para estudar este objeto, que é a soma dos termos desta sequência. Tá certo? É isso aí que a gente vai chamar de série. Mais especificamente, vamos olhar a seguinte definição. Né? A soma de termos de uma sequência AN é dada por A1 mais A2 mais A3, né, 3 pontinhos mais AN, e aí continua indefinidamente. E será denotada por somatório de N igual a 1 infinito dos termos de AN. A sequência em si não tem esse somatório aqui. Agora o que a gente está fazendo? A gente está gerando uma nova sequência, como a gente vai ver daqui a pouco, somando os termos, né, de uma outra sequência. Tá certo? Então a série nada mais é que a soma, né, dos termos de uma sequência. Beleza? Em alguns casos, gente, a gente não vai colocar esse índice n igual a 1 e... Opa, abriu aqui a programação da coisa, né? N igual a 1 e infinito, tá certo? Porque a gente pressupõe-se que é um padrão. Né? Se nada é informado numa sequência, numa série, a gente supõe que o primeiro índice n é 1 e depois o próximo é 2 e por aí vai, e ela é infinita. Se a gente quiser começar, por exemplo, de 3, isso aqui, e terminar em 10, a gente tem que especificar isso. Certo? Do contrário, se a gente não especifica, a gente pressupõe esse padrão que a gente vem adotando desde sequência. Tá certo? Aí dentro dessas séries aqui, tá certo? Nós temos algumas que nos interessam. Né? Quais são elas? Vamos aqui. Ó. De modo geral, né, estamos interessados em séries que apresentem uma soma finita, isto é, quando eu somar esses infinitos termos, né, a gente vai ter que ver uma forma de fazer isso. Esta soma infinita tem que dar um valor real. 4, 5, π, 2, 1. Né, tem que dar um valor real. Né, 2,37, seja lá qual for o número real, né, mas ele tem que dar um valor real. Quer dizer, ela não pode ser uma coisa que a gente vai perceber que vai para o infinito, ou vai para o menos infinito, ou fica oscilando, né? A gente vai ver alguns casos, né? Ela tem que dar um número real, tá certo? Aí você pergunta, professor, é difícil achar esse tipo de série, né? Que acontece isso. Olha, existe uma série, né? Que a gente estuda no ensino médio. Né? Na verdade, a gente estuda com o nome de sequência, mas a gente vê uma parte de séries dentro, porque séries e sequências estão ligadas, que é a progressão geométrica. A progressão aritmética também, a gente estuda também lá a progressão aritmética, só que a progressão aritmética não vai ser tão importante para nós não, mas a geométrica, ela vai, porque ela tem né, alguns casos especiais onde isso aqui que a gente está colocando, né, forma as séries que nos interessam. Né? Alguns dos exemplos. Claro, não precisa ser uma série geométrica para ter essa propriedade dessa convergência. Né? A gente vai ver que quando esta soma aqui for finita, for um número real, né? Ela vai ser convergente. Do contrário, a gente vai enquadrar todos os casos em divergente. Por exemplo, né? Lá no ensino médio, a gente tinha essa série aqui, que é a série
1 sobre 2 elevado a n, que está somando o quê? Esses caras aqui, ó, 1 sobre 2 à primeira, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, até 1 sobre 2 a n e continua indefinidamente. Tá certo? O que a gente percebe aqui? Beleza? Se a gente, claro, pode desenvolver essas potências, não é o ideal, viu, gente? Se você tiver as potências assim, deixe, porque fica mais, né, visível o formato do número. Mas se a gente desenvolver, vai ser o quê? Somar 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8 e por aí vai. Eu peguei aqui uma calculadora para a gente fazer uma simulaçãozinha. Então, o primeiro termo da nossa série é o quê? É 1 dividido por 2. Batendo aqui igual 1 sobre 2. Aí eu vou somar com o próximo, que é quem? 1 sobre 4. 1 dividido por 4. 3 sobre 4, né? Meio mais 1/4 dá 3 sobre 4. A gente pode botar em decimal 0,75, né? A gente pode somar aqui mais o próximo, né? Que é 1 sobre 8, mais 1 dividido por 8. Né? Então deu 7 sobre 8. Colocando aqui, ó, 0,8775. Até que a gente some mais 1, mais, né? 1 dividido por 16. Veja que é um processo muito chato, né? Isso aqui. Dá 15 sobre 16, colocando aqui, ó, dá 0,9375. Você percebe que esse número vai aumentando, se você calcular mais tempo, você vai perceber que ele começa a se aproximar do número 1. Poderia ser outro número próximo de 1 também, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas fica ali naquela faixa. Então, nesse caso aqui, né, a gente, por ter estudado o ensino médio, a gente sabe que ela vai se aproximar de 1. Tem uma formulazinha, a gente vai estudar ela em aulas futuras, né, que vai mostrar para nós que esta soma infinita aqui, ela tem limite 1. Quando eu falo limite 1, eu estou dizendo que computacionalmente você não vai conseguir verificar isso. Por quê? O limite vai funcionar só no infinito. Por isso que a gente precisa estudar matemática. Claro, você pode usar um computador para te dar uma ideia? Pode. Pode usar um computador, ó, provei que é 1, ou que é outro valor, mesmo estando errado, né? Você fez lá a conta errada. Quero verificar computacionalmente se está indo no mesmo caminho. Você pode usar. Mas claro que a ideia nossa aqui é utilizar matemática. Tá certo? Então, no caso aqui, esta aqui é uma sequência o quê? Convergiu. Ela vai para 1. Isso aí é lá do ensino médio. Certo? Se for o caso aí, pode botar no YouTube aí, soma dos termos, né, dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Eu até acho que eu tenho isso aí no meu canal, lá nas aulas do ensino médio, certo? Você pode estar dando uma olhadinha se você não está se lembrando desse tema, né? Progressão geométrica. Mas eu acho que progressão aritmética geométrica, todo mundo se lembra de, pelo menos do nome, né? É tipo conjuntos, né? Todo mundo se lembra. Não, acho que eu vi conjuntos, acho que eu vi função, PA e PG, né? Se costuma chamar assim, né? Que é a progressão aritmética e geométrica. Um outro exemplo é o seguinte, é esse aqui. Se eu somar os termos da sequência AN igual a N, ou seja, o A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é igual a 3, o A4 é igual a 4 e por aí vai. O que acontece quando eu somo esses caras, gente? 1 mais 2, mais 3, mais 4. Essa coisa aqui vai explodir. Né? Pelo menos em R, ela vai explodir. Ela vai para o infinito. Nesse caso, claramente, né, você não precisa nem saber a definição formal, o que é uma coisa convergente ou divergente, claramente você vê que ela não vai se estabilizar em número nenhum, ou seja, provavelmente vai divergir. Tá certo? Então, né, este aqui é o nosso primeiro vídeo. Depois a gente vai começar a dar os primeiros passos para a gente estudar exatamente a convergência ou não de uma série. Tá certo? A gente vai começar aí pelo tema somas parciais. Mas por hora é isso. Uma série nada mais é que a soma dos termos de uma sequência. E para nós vai ser muito importante, né, as chamadas séries infinitas, ou seja, vamos ter uma sequência infinita e vamos ir somando todos os seus termos e vamos buscar saber no final se aquela soma vai para algum número real específico ou não, se ela fica oscilando ou diverge. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.